A gente já contou aqui pra vocês algumas histórias de pessoas que enganaram uma cidade inteira na maior cara de pau. Teve o caso do Elton John, que fingiu ter ganhado na Mega Sena e viveu como rei por alguns dias. Teve o Vitor Souza, que causou um caos na sua terrinha, né, enganando geral, dizendo que ia construir um shopping em tempo recorde. E hoje a gente vai mostrar para vocês um jornalista que ele conseguiu enganar não só uma cidade, mas sim o mundo todo, se a gente pode dizer isso, né? Em um dos maiores sites do mundo de avaliações, mostrando como as pessoas são influenciáveis e fáceis de serem enganadas. O cara simplesmente montou um restaurante fake e, sem precisar montar um prato de comida sequer, virou o melhor lugar de se comer de Londres. Mas como é que ele fez isso? Nesse vídeo a gente vai conhecer essa história um pouquinho melhor, né? O homem que criou um restaurante fake. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Bom, primeiro vamos contar um pouquinho, né, de quem fez essa obra-prima. É o Oba Butler. Ele é um cineasta, né, um jornalista em inglês. Ele fez o seu nome escrevendo para a famosa mídia britânica, o Vice Magazine. E depois ele virou até apresentador de programa lá na Inglaterra. Butler, ele se lembrou de um antigo emprego que ele tinha, né? E aí veio uma ideia brilhante que alavancaria a sua carreira para sempre, né? Que daria a fama que ele nunca teve. Um de seus antigos trabalhos era de escrever avaliações falsas no TripAdvisor. Os donos de restaurantes lhe pagavam cerca de 10 libras, então ele escrevia uma crítica positiva sobre o lugar, apesar de nunca ter comido lá. Isso mostra aí que muitas vezes quando você vê as críticas lá daquele restaurante que você gosta ou que você está pretendendo ir, nem sempre são verídicas, né? Bom, o jornalista ele gostava disso, principalmente de ficar monitorando as classificações dessas empresas e ver o quanto as suas avaliações fazia a diferença para elas, né? Ia ranqueando elas em colocações melhores. Isso o convenceu de uma coisa, que o TripAdvisor era uma falsa realidade que não dava para acreditar em tudo que estava ali, que muitas das refeições nunca aconteciam, né, e que as resenhas foram escritas por outras pessoas como ele. Lembrando que o TripAdvisor é uma das maiores plataformas desse nicho aí de classificação de lugares. Só que, claro, ele sabia que a maioria das críticas eram genuínas, né, mas vendo isso, o Oba ele pensou em outra coisa, né, e esses restaurantes aí que existem, será que são todos verdadeiros? Então, num belo dia, né, enquanto ele estava na sua casa, ele pensou, com tanta desinformação e com a boa vontade das pessoas de acreditar em baboseiras, talvez fosse possível fazer um restaurante falso de sucesso. E bum, a ideia estava plantada e o melhor ainda, né, foi a execução. Criando um restaurante fake. Em abril de 2017, primeiro o Butler ele precisou fazer o seu registro no TripAdvisor. Isso foi muito fácil. Um número de telefone e tudo resolvido. O The Shed at Do It começou a dar as caras. Shed é uma referência ali à sua casa, né, a casa dele, e Do It eu não faço ideia. Bom, ele também deu um jeito de dar uma burlada no endereço, né, e ainda colocou que o restaurante só atendia com hora marcada, para não dar nada de errado, né, como de aparecer pessoas lá batendo na casa dele querendo comida. Para tudo parecer ainda mais verídico, ele comprou um domínio e fez um site muito bem elaborado, né, além de colocar ali um padrão chique de nomes sofisticados nos pratos, né, baseados aí no humor do cliente. É claro que também tinha que ter as fotos desses pratos maravilhosos, né? E Butler, com todo ali um preparo, fez todo um preparo para isso, né? No quintal da casa dele mesmo, ele usou algumas coisas ali do cotidiano, como aqueles cheirinhos que você coloca no vaso sanitário, espuma de barbear, tinta e o seu próprio pé para poder ali deixar a aparência das comidas bem apetitosas. Com o conceito, o logotipo e o menu definido, tudo estava perfeito. Formulários enviados ao TripAdvisor e pronto. Agora era só esperar então o tradicional site se iria aí cair nessa ou não, né? Se iria aprovar ou não. E não demorou muito para que o Butler ele recebesse então a resposta. No dia 5 de maio, um e-mail ali bonitinho, o site respondeu dizendo que estava tudo certo, que o restaurante dele já poderia ser avaliado na plataforma. A partir daí, o único objetivo de Oba era então fazer que o seu fake restaurante fosse um sucesso, ir subindo então no ranking do site. Shed começou então na posição 18.149, o pior restaurante de Londres, de acordo com o TripAdvisor, né? E para ir subindo, ele precisaria então de reviews boas, elogios sobre o seu empreendimento. Lógico que não poderia dar na cara com os elogios superficiais, né? Tinha que ser críticas realmente diferenciadas e de pessoas reais, logicamente, né? Para que o algoritmo não detectasse ali alguma falcatrua.
Sendo assim, ele entrou em contato com diversos amigos, né, e conhecidos e colocou eles então para trabalhar, fazendo justamente o que o Butler fazia antigamente ali no antigo trabalho dele, né, fazendo críticas positivas ao seu restaurante. As primeiras semanas foram fáceis, né, e o restaurante fake chegou ao top 10 mil rapidamente, mas nada demais aconteceu, né, não tinha chamado muito a atenção ainda. Até que dias depois, né, algo surpreendente aconteceu. Numa manhã, o telefone descartável do empreendimento acabou tocando. O Butler atendeu e não é que era uma pessoa querendo reservar um horário para aquele dia mesmo. É claro que, obviamente, o Butler meteu o louco, né? E rapidamente ele pensou no migué. Ele disse que infelizmente não daria, porque o restaurante já tinha mesas reservadas para as próximas 6 semanas, né? Mandou muito bem na desculpa. Só que no outro dia, ele já recebeu outro telefonema querendo reservar para daqui 4 meses. E ali ele viu que o restaurante já tinha chegado num patamar que estava chamando a atenção da galera, né? E que ele tinha que começar a estudar também cada vez mais e mais desculpas para não ser pego na mentira. Eram então dezenas de tentativas de reservas no Shed Restaurant, né, e que vinham por ligações, por e-mail, simplesmente não paravam de chegar. De repente ele percebeu que ele já estava na posição 1456 lá do ranking do TripAdvisor e não entendia como uma comida que literalmente tinha o pé dele estampado fazia tanto sucesso. Nos próximos meses a popularidade do The Shed at Do It só foi crescendo, né? No final de agosto eles já estavam na posição 156 e as coisas começaram a sair um pouco do controle, eu diria. Primeiro, as empresas começaram, né, outras empresas de comidas mesmo, começaram a enviar na localização que mostrava lá, né, do restaurante, amostras grátis de diversos tipos de comida, né, para que ele pudesse lá ofertar no seu restaurante também. Aí várias pessoas começaram a entrar em contato para quererem também trabalhar no restaurante, né, já que ele estava sendo bem avaliado lá. Até e-mail do consulado ele recebeu para ver se ele não queria mudar o restaurante dele para um local onde a prefeitura estava ali desenvolvendo. Depois, uma produtora australiana entrou em contato com ele dizendo que queria mostrar, né, o restaurante numa TV de lá. O Butler chegou a fazer reuniões, inclusive, com empresas. Enfim, o restaurante fake era um sucesso, isso sem fazer uma comida sequer. Chegando ao topo. O inverno chegou e o The Shed at Do It já era o 30º do ranking. Faltava pouco para o tão sonhado número 1. O problema era que a posição não se movia mais, né? Não importa quantas críticas fakes ele fazia. O legal de falar é que nem todas as reviews eram de conhecidos do Butler. Pessoas que nem conheciam o restaurante, não sei por que ideia, né? Isso é por status, começaram também a dar críticas lá, falando super bem do restaurante. Olha só que loucura. Enquanto isso, mais e mais reviews, e-mails e telefonemas o The Shed recebia. Começaram pessoas do mundo inteiro ligar para querer reservar ali um dia, né, para poder comer num restaurante. Afinal de contas, Londres é uma das cidades que mais recebem turistas e quem não quer fazer uma viagem para lá e ir num dos melhores restaurantes mais bem avaliados da capital, né? E isso continuou até que então, numa noite, o Butler recebeu um e-mail do TripAdvisor. Ele já ficou em choque, né? Já pensou que tinham pegado e descoberto a farsa. Quando entrou no site, ele viu 89 mil visualizações nos resultados de pesquisas no último dia e dezenas de clientes pedindo informações. Por que isso tudo? Bom, em 1 de novembro de 2017, 6 meses depois de criar o The Shed at Do It e colocar no confiável site, o The Shed era então o restaurante número 1 do ranking de uma das maiores capitais do mundo. Ele tinha conseguido. Simplesmente um restaurante que não existia era o mais bem classificado em uma das maiores cidades do mundo. Talvez no site de avaliações mais confiável da internet, e é impressionante esse feito. Só que o Uba, não satisfeito, ele quis ir além um pouquinho na sua mentira e mitou mais uma vez. Uma grande noite. Vendo que a procura sobre o lugar não parava, o Butler ele teve uma ideia ousada, né? E se a gente abrisse pelo menos uma noite? E não é que ele fez isso mesmo. Com a ajuda de alguns amigos, o jornalista começou a deixar a sua casa do jeito que as pessoas descreviam um local no TripAdvisor. I can't see any other logical end to this now, apart from giving the people what they want and just opening the thing and just making it exactly the restaurant that I've created in everyone's mind. Uma coisa mais rural, acolhedora, e lá também muitos diziam que a comida lembrava algo aí mais caseiro, uma comida caseira. Pensando nisso, ele arrumou tudo e na parte de alimento ele simplesmente comprou comida congelada. Simples assim. Com um cardápio que custou 31 libras, o famoso The Shed estava
pronto para sua brilhante noite. Como estratégia, Butler fez o local para 20 pessoas, sendo que 10 eram seus amigos que estavam ali para fazer aquela figuração. Ficar falando alto, né, de como o lugar era bom, espetacular, coisas do tipo. Olha que estratégia, filha da p***. Ele também contratou um DJ para o som, né, e deixou ali um amigo com experiência em restaurante como se fosse ali o chefe de cozinha. Ele e uma amiga ficaram como garçons, inclusive para essa amiga, né, ele pediu que ela pegasse depois o feedback com alguns clientes para saber o que eles acharam no lugar, com direito até uma turma que estava indo comemorar o aniversário, né, o primeiro e único dia de funcionamento do The Shed, né, a gente pode dizer que foi então um sucesso. Os primeiros tiveram até uma entrada triunfal. Entre algumas pessoas que saíram desapontadas, a maioria saiu feliz, e um grupo até disse que pretendia voltar. No final das contas, o restaurante fake ficou em primeiro lugar no ranking, um total de 15 dias, antes dele cair consideravelmente. Hoje em dia, nem existe mais a página, né? Mas eles deixaram ali arquivados quando caíram para a posição de número 263, uma posição ainda muito considerável. Isso alavancou a carreira de Oba Butler e fez muita gente refletir de como isso aconteceu, né? Como que ele conseguiu fazer isso? Se o jornalista conseguiu transformar o seu jardim no melhor restaurante de Londres, continue atrás dos seus sonhos, porque uma hora vai dar certo. Isso mostra pra gente que tudo é possível. Mas e aí, vocês conheciam essa história maluca do restaurante fake? Você acha que esse cara mitou geral? Eu acho que dessas histórias que a gente já contou dos caras metendo louco, eu acho que esse daqui foi a melhor, cara. Comenta aqui embaixo qual outro caso aí de alguém que meteu o louco bonito aí e geral acreditou, que a gente vai trazer mais esses casos aqui pro canal, tá? A gente tem vídeo todos os dias, então se inscreva no canal, deixa o seu like pra ajudar a gente sempre pede aqui no final, né, do vídeo, né? Ativa o sininho pra você receber as notificações dos próximos também. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!